Imaginem a cena. Vocês estão trabalhando como funcionárias em uma empresa, sendo humilhados diariamente pela patroa na frente de clientes importantes, aguentando gritos e desrespeito, mas o que essa patroa não sabia é que vocês, na verdade, são donos da maior empresa concorrente do mercado. O que aconteceu quando a verdade veio à tona mudou tudo para sempre. Esta é a história de Sarah Johnson, e vocês não vão acreditar no que aconteceu. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando, e se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Sarah Johnson sempre foi uma mulher de visão. Aos 35 anos, ela havia construído do zero a Johnson & Associates Marketing, uma das mais respeitadas agências de marketing digital de Chicago. Durante 15 anos de muito trabalho, dedicação e noites sem dormir, Sarah transformou uma pequena ideia em um império que faturava milhões de dólares anualmente. Sua empresa estava localizada em um elegante prédio comercial no centro financeiro da cidade, ocupando 3 andares completos com mais de 200 funcionários talentosos. A história de sucesso de Sarah não tinha sido fácil. Ela começou sua jornada empresarial ainda na universidade, quando percebeu que tinha um talento natural para entender as necessidades dos clientes e criar estratégias de marketing que realmente funcionavam. Enquanto seus colegas de classe se preocupavam apenas com as provas e festas, Sarah já estava desenvolvendo campanhas para pequenos negócios locais, reinvestindo cada centavo que ganhava de volta na empresa. Nos primeiros anos, Sarah trabalhou sozinha, em um pequeno escritório que mais parecia um depósito, atendendo clientes por telefone durante o dia e desenvolvendo projetos durante a madrugada. Ela se lembra perfeitamente das primeiras campanhas que criou. Uma para uma padaria familiar, que aumentou as vendas em 300%, outra para um salão de beleza que se tornou o mais procurado da região. Cada sucesso dos seus clientes alimentava ainda mais a sua paixão e determinação. Com o passar dos anos, Sarah foi contratando os melhores profissionais do mercado. Michael Thompson, seu diretor criativo, havia trabalhado nas maiores agências de Nova York antes de se juntar à equipe. Jennifer Davis, sua diretora de contas, tinha um histórico impressionante de relacionamento com clientes corporativos. David Wilson, o diretor de tecnologia, era considerado um gênio em desenvolvimento de plataformas digitais. Cada contratação foi estratégica, cada pessoa escolhida a dedo para formar o que se tornaria uma das equipes mais competentes do mercado. A Johnson & Associates não era apenas mais uma agência. Sarah havia criado uma cultura organizacional baseada na inovação, no respeito mútuo e na busca constante pela excelência. A empresa oferecia aos funcionários benefícios que outras empresas nem sonhavam: plano de saúde premium, auxílio educação, flexibilidade de horário, espaço de descanso com games e até mesmo um chefe particular que preparava almoços gourmet diariamente. Sarah acreditava que funcionários felizes produziam resultados extraordinários, e os números comprovavam sua teoria. Os clientes da Johnson & Associates incluíam algumas das maiores corporações americanas. A empresa havia desenvolvido campanhas premiadas para montadoras de automóveis, redes de fast food, empresas de tecnologia e até mesmo campanhas políticas de grande repercussão. Sarah pessoalmente supervisionava os projetos mais importantes, garantindo que cada detalhe fosse perfeito. Sua reputação no mercado era impecável. Quando Sarah Johnson assinava um projeto, os clientes sabiam que teriam resultados excepcionais. Mas Sarah tinha um segredo que nem mesmo seus funcionários mais próximos conheciam completamente. Por trás de todo esse sucesso empresarial, ela havia desenvolvido uma curiosa obsessão: entender profundamente como funcionavam as empresas dos concorrentes, não por espionagem industrial ou práticas antiéticas, mas por uma necessidade quase científica de compreender diferentes culturas organizacionais, métodos de gestão e estratégias de mercado.
Sarah havia criado uma identidade alternativa para si mesma. Usando documentos legais e uma empresa de recursos humanos especializada, ela conseguiu criar um perfil profissional completamente diferente. Emma Davis, uma mulher de 28 anos, formada em administração por uma universidade de segunda linha, com experiência apenas em trabalhos administrativos básicos. Emma tinha um currículo modesto, referências verificáveis através de empresas terceirizadas que Sarah havia contratado especificamente para esse propósito. O plano de Sarah era genial em sua simplicidade. Ela se candidataria para vagas de emprego em empresas concorrentes, usando a identidade de Emma, trabalharia por alguns meses como funcionária comum e observaria de perto como essas empresas operavam. Ela queria entender as falhas, os pontos fortes, as estratégias internas que não apareciam nos relatórios públicos. Era uma forma de pesquisa de mercado que nenhum consultor ou relatório especializado poderia oferecer. Durante os últimos 3 anos, Sarah já havia trabalhado disfarçada em 6 empresas diferentes. Ela sempre escolhia concorrentes diretos ou empresas que admirava no mercado. Em cada experiência, Sarah aprendia algo novo que posteriormente aplicava em sua empresa própria. Em uma agência de publicidade tradicional, ela descobriu técnicas de brainstorming criativo que revolucionaram os processos criativos da Johnson & Associates. Em uma startup de marketing digital, ela aprendeu sobre agilidade operacional, que reduziu os prazos de entrega de seus projetos em 40%. Sarah era meticulosa em manter suas 2 identidades completamente separadas. Emma Davis tinha um apartamento alugado em seu nome em um bairro de classe média. Dirigia um carro usado de modelo popular. Vestia-se com roupas simples compradas em lojas de departamento. Quando estava no papel de Emma, Sarah modificava completamente seu comportamento, falava de forma mais simples, demonstrava a insegurança profissional típica de alguém ainda em desenvolvimento de carreira e, principalmente, nunca demonstrava o conhecimento profundo de marketing que possuía. O aspecto mais fascinante dessa dupla vida era como Sarah conseguia conciliar ambas as identidades sem que ninguém desconfiasse. Seus funcionários na Johnson & Associates acreditavam que ela estava passando por um período sabático, focando em desenvolvimento pessoal e viagens. Sarah havia nomeado Michael Thompson como diretor executivo temporário, mantendo-se envolvida nas decisões estratégicas através de reuniões virtuais agendadas nos horários em que Emma Davis estaria indisponível por compromissos pessoais. A família de Sarah, seus pais, Robert e Margaret Johnson, que moravam na Califórnia, acreditavam que ela estava expandindo os negócios para outras cidades, o que explicava suas constantes viagens e mudanças de rotina. Sarah havia construído uma rede tão complexa de justificativas e explicações que conseguia manter ambas as vidas funcionando perfeitamente, sem despertar suspeitas de ninguém. Mas havia um aspecto emocional nessa experiência que Sarah não havia antecipado. Trabalhar como Emma Davis, sendo tratada como uma funcionária comum, às vezes até sendo desrespeitada por supervisores que se achavam superiores, estava mexendo com ela de uma forma inesperada. Sarah, que estava acostumada a ser respeitada, ouvida e valorizada, agora experimentava o outro lado da moeda. Ela estava descobrindo na pele como muitos funcionários se sentiam em ambientes de trabalho tóxicos. Essa experiência estava transformando Sarah não apenas como empresária, mas como pessoa. Ela começou a questionar suas próprias práticas de gestão, a repensar como tratava seus funcionários, a valorizar ainda mais a cultura organizacional que havia criado na Johnson & Associates. Cada humilhação que Emma Davis sofria se transformava em uma lição valiosa para Sarah Johnson aplicar em sua empresa. E foi exatamente essa busca por conhecimento e essa sede de entender diferentes realidades corporativas que levou Sarah a se candidatar para uma vaga na Premium Marketing Solutions, uma empresa que ela vinha observando há meses e que havia se tornado sua principal concorrente no mercado de agências de marketing digital de Chicago. Preparar e narrar esta história nos tomou bastante tempo, então se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal. Isso significa muito para nós. Agora, voltando à história.
A Premium Marketing Solutions estava localizada em um imponente edifício de vidro na Michigan Avenue, uma das avenidas mais prestigiadas de Chicago. O prédio de 20 andares abrigava várias empresas de renome, mas a Premium ocupava os 3 últimos andares, com uma vista espetacular do Lago Michigan. Desde o lado de fora, tudo parecia impressionante e profissional. Exatamente o tipo de empresa que chamaria a atenção de Sarah como concorrente digna de estudo. A empresa havia sido fundada há 8 anos, por Victoria Hamilton, uma mulher de 42 anos que havia construído sua reputação trabalhando em grandes agências de Nova York antes de decidir abrir seu próprio negócio. No papel, Victoria tinha credenciais impressionantes: MBA pela Northwestern University, passagens por agências famosas como Leo Burnett e Ogilvy, e um portfólio de clientes que incluía algumas marcas reconhecidas nacionalmente. A Premium havia crescido rapidamente nos últimos anos, conquistando contratos importantes e se estabelecendo como uma das principais concorrentes da Johnson & Associates no mercado de Chicago. Sarah havia observado a Premium à distância por quase um ano. Ela notou que a empresa estava ganhando clientes que anteriormente considerariam apenas a Johnson. Mais intrigante ainda, alguns ex-funcionários da Johnson & Associates haviam sido contratados pela Premium, oferecendo salários mais altos e promessas de crescimento acelerado. Sarah queria entender como Victoria Hamilton estava conseguindo competir tão efetivamente e qual era o segredo por trás do rápido crescimento da empresa. O processo de entrevista para a vaga de assistente administrativa na Premium foi surpreendentemente superficial. Emma Davis, a identidade assumida por Sarah, havia se candidatado através do site de empregos da empresa, enviando um currículo modesto que destacava a experiência básica em administração e atendimento ao cliente. Para sua surpresa, foi chamada para uma entrevista apenas 2 dias depois. A entrevista foi conduzida por Amanda Roberts, a gerente de recursos humanos da Premium. Amanda era uma mulher jovem, aparentando ter cerca de 26 anos, que parecia mais preocupada em preencher a vaga rapidamente do que encontrar o candidato ideal. Durante a conversa de apenas 20 minutos, Amanda fez perguntas básicas sobre disponibilidade de horário, experiência com softwares de escritório e expectativas salariais. Emma respondeu de forma simples e direta, demonstrando o entusiasmo típico de alguém que precisava desesperadamente do emprego. "Quando você poderia começar?" perguntou Amanda, já indicando que a decisão estava praticamente tomada. "Imediatamente, se necessário", respondeu Emma com um sorriso ansioso. "Estou muito interessada em fazer parte da equipe da Premium." Amanda sorriu de volta, mas Sarah notou que havia algo artificial naquele sorriso. "Ótimo! O salário inicial é de $42.000 anuais, com possibilidade de revisão após 6 meses. Você reportará diretamente à nossa CEO, Victoria Hamilton. Ela tem, digamos, expectativas altas, mas tenho certeza de que você se adaptará bem." Havia algo na forma como Amanda disse expectativas altas que fez Sarah prestar atenção. O tom carregava um peso que sugeria mais do que simplesmente padrões profissionais elevados. Mas naquele momento, Emma apenas assentiu entusiasmada, como qualquer candidata faria. "A senhora Hamilton prefere que seus assistentes estejam disponíveis das 7 da manhã às 19 da noite, de segunda a sexta, e ocasionalmente nos finais de semana, quando há projetos urgentes", continuou Amanda, com um tom que parecia tentar suavizar a informação. "Ela valoriza muito a dedicação e, como posso dizer, a resistência dos funcionários. Algumas pessoas acham o ambiente um pouco intenso no início, mas quem se adapta costuma crescer rapidamente na empresa." Novamente, Sarah captou as entrelinhas. Amanda estava claramente tentando preparar a nova funcionária para algo que não estava sendo dito diretamente, mas Emma apenas concordou, dizendo que estava acostumada com ambientes dinâmicos e que a dedicação nunca foi um problema para ela. No primeiro dia de trabalho, Emma chegou à Premium às 7h15 da manhã, 15 minutos antes do horário estabelecido. Ela havia se vestido de forma conservadora, saia preta até o joelho, blusa branca simples, sapatos baixos confortáveis. Seu cabelo estava preso em um coque discreto e ela usava uma maquiagem mínima.
A transformação visual era tão completa que nem mesmo Michael Thompson, seu diretor executivo na Johnson & Associates, a reconheceria naquele momento. A recepção da Premium era impressionante. Mármore italiano no chão, móveis de design moderno, uma grande parede com o logotipo da empresa em letras douradas. Várias revistas especializadas em marketing estavam organizadas em uma mesa de centro de vidro, e um telão exibia continuamente cases de sucesso da empresa. Tudo parecia projetado para impressionar visitantes e transmitir uma imagem de sucesso e sofisticação. Amanda Roberts recebeu Emma na recepção e a conduziu através de um tour rápido pelas instalações. A empresa realmente parecia próspera. Escritórios amplos, equipamentos modernos, salas de reunião bem equipadas com tecnologia de ponta. Sarah observou discretamente os funcionários durante o tour. A maioria parecia jovem, bem vestida e ocupada. Mas algo na linguagem corporal das pessoas chamou sua atenção. Havia uma tensão no ar, uma pressa constante, olhares furtivos quando Amanda passava. "E aqui é o escritório da Sra. Hamilton", disse Amanda, parando em frente a uma porta de vidro fosco com o nome Victoria Hamilton, CEO, gravado em letras douradas. "Ela está em uma conferência telefônica importante, mas você a conhecerá em breve. Por enquanto, vou te mostrar sua estação de trabalho." A mesa de Emma ficava estrategicamente posicionada, bem em frente ao escritório de Victoria, em uma área aberta, onde ela poderia ver e ser vista por todos que passassem. A estação era bem equipada, computador moderno, telefone com múltiplas linhas, organizadores de documento e uma pilha considerável de pastas etiquetadas como urgente e prioridade máxima. Suas principais responsabilidades incluem gerenciar a agenda da Sra. Hamilton, atender telefones, organizar documentos, preparar relatórios básicos e, basicamente estar disponível para qualquer coisa que ela precise, explicou Amanda. "Uma dica importante: a Sra. Hamilton valoriza muito a proatividade. Se você vê algo que precisa ser feito, faça. Não espere ser solicitada." Amanda entregou a Emma um manual de procedimentos de 50 páginas e uma lista de contatos importantes. "Sugiro que você leia tudo isso durante o almoço. A Sra. Hamilton não gosta quando os funcionários não conhecem os procedimentos básicos da empresa." Às 9h30 da manhã, a porta do escritório de Victoria Hamilton se abriu, e Sarah finalmente conheceu pessoalmente a mulher que havia estudado apenas através de artigos da imprensa especializada e perfis profissionais online. Victoria era alta, cerca de 1,75 m, com cabelos loiros perfeitamente arrumados, usando um terno azul marinho que provavelmente custava mais do que o salário mensal de muitos funcionários. Seus sapatos eram obviamente de grife, e ela usava joias discretas, mas claramente caras. "Você deve ser a nova assistente", disse Victoria, aproximando-se da mesa de Emma com passos decididos. Sua voz era forte, clara, com um sotaque que sugeria a educação privilegiada. "Emma Davis, certo?" "Sim, senhora", respondeu Emma, levantando-se rapidamente. "É um prazer conhecê-la, Sra. Hamilton. Estou muito animada para trabalhar aqui." Victoria a observou de cima a baixo, como se estivesse avaliando um produto em uma loja. Seus olhos percorreram desde os sapatos até o penteado de Emma, e Sarah podia praticamente ver as engrenagens mentais funcionando. Havia algo calculista naquele olhar que a deixou imediatamente alerta. Murmurou Victoria após alguns segundos de análise silenciosa. "Veremos. Espero que você seja mais competente que a última assistente. A anterior não conseguiu acompanhar o ritmo e, digamos que não foi uma separação amigável." A forma como Victoria disse isso fez Emma engolir seco. Havia uma ameaça velada naquelas palavras, uma clara indicação de que falhas não seriam toleradas. Mas Emma apenas assentiu, mantendo uma expressão de determinação profissional. "Preciso de você para reorganizar completamente a minha agenda da próxima semana", continuou Victoria, entregando a Emma uma pilha de papéis. "Há 3 reuniões que foram marcadas no mesmo horário. Aparentemente, minha assistente anterior não sabia usar um calendário. Resolva. E quero relatório de despesas do último mês na minha mesa em 2 horas.
Ah, e ligue para o restaurante Le Bernardin e mude minha reserva para as 20 horas, ao invés das 19h30. Emma pegou os papéis e assentiu. Claro, senhora Hamilton, vou resolver tudo imediatamente. Espero que sim, disse Victoria, já se virando para voltar ao seu escritório. E Emma, aqui na Premium, nós não aceitamos mediocridade. Ou você se destaca, ou encontra outro emprego. Não há meio termo. E com essas palavras, Victoria Hamilton voltou para seu escritório e fechou a porta de vidro atrás dela. Emma ficou ali parada por um momento, processando o que acabava de acontecer. Sarah, por trás da máscara de Emma, estava fascinada. Em menos de 5 minutos de interação, ela já havia aprendido mais sobre o estilo de gestão de Victoria do que meses de observação externa poderiam revelar. Durante o resto da manhã, Emma mergulhou no trabalho. Reorganizar a agenda de Victoria revelou-se um quebra-cabeças complexo. Não apenas havia conflitos de horário, mas também prioridades não claras e um sistema de organização que parecia ter sido criado por alguém em pânico constante. Emma trabalhou metodicamente, usando sua experiência real em gestão para criar um sistema muito mais eficiente, mas tomando cuidado para não demonstrar conhecimento além do que seria esperado de uma assistente administrativa comum. Durante o trabalho, Emma observou discretamente a dinâmica do escritório. Os funcionários se movimentavam com uma pressa constante, que parecia mais motivada pelo medo do que pela motivação genuína. Conversas eram sussurradas, risos eram raros, e sempre que Victoria saía de seu escritório, um silêncio tenso tomava conta do ambiente. Por volta das 11 horas, Emma presenciou sua primeira demonstração do temperamento de Victoria. Um jovem executivo chamado Brian Mitchell havia preparado uma apresentação para um cliente potencial, mas aparentemente havia um erro nos números de uma das projeções. Victoria o chamou até sua mesa e, sem se importar com quem estava ouvindo, começou a repreendê-lo em voz alta. "Como você pode ser tão incompetente?" gritava Victoria. "Este erro poderia custar o cliente. Você acha que nossos concorrentes cometeriam um erro tão amador? A Johnson & Associates nunca apresentaria algo tão mal feito." Emma sentiu um arrepio ao ouvir o nome de sua empresa sendo usado como exemplo. Mas o que mais a chocou foi a forma como Victoria humilhou publicamente o funcionário, fazendo-o parecer completamente incompetente na frente de todos os colegas. Brian saiu da conversa visivelmente abalado, com o rosto vermelho de vergonha. Esse foi apenas o primeiro de muitos episódios similares que Emma testemunharia naquele primeiro dia. Victoria parecia ter um talento especial para encontrar falhas e amplificá-las ao máximo, sempre em público, sempre de forma humilhante. E Emma estava começando a entender por que Amanda havia usado palavras como resistência e intenso durante a entrevista. O que Sarah não sabia era que ela estava prestes a se tornar o próximo alvo de Victoria Hamilton. As 2 primeiras semanas de Emma na Premium Marketing Solutions foram uma verdadeira imersão no que Sarah começou a reconhecer como um ambiente de trabalho profundamente tóxico. Cada dia trazia novas revelações sobre o estilo de gestão autoritário de Victoria Hamilton e sobre como uma empresa aparentemente bem-sucedida poderia funcionar internamente de forma tão disfuncional. Durante a 2ª semana, Emma começou a entender melhor a estrutura hierárquica da Premium. Abaixo de Victoria, havia 3 diretores: Marcus Williams, diretor de contas, Lisa Chen, diretora criativa, e Robert Torres, diretor de operações. Cada um deles havia desenvolvido sua própria estratégia de sobrevivência no ambiente hostil criado por Victoria. Marcus era extremamente submisso, sempre concordando com tudo o que Victoria dizia, mesmo quando suas decisões eram claramente equivocadas. Lisa mantinha um perfil baixo, raramente expressando opiniões próprias e focando apenas em executar exatamente o que era solicitado. Robert, por sua vez, havia se tornado uma espécie de extensão da própria Victoria, replicando seu comportamento agressivo com os funcionários subordinados. O que mais impressionava a Sarah era como Victoria conseguia manter uma fachada completamente diferente quando estava lidando com clientes ou parceiros externos.
Durante uma reunião com um cliente importante da indústria automotiva, Emma testemunhou Victoria se transformar completamente. Sua voz ficou mais suave, seus gestos se tornaram elegantes e acolhedores, e ela demonstrou um carisma genuíno que explicava como havia conseguido construir uma clientela tão impressionante. A transformação era tão dramática que parecia se tratar de uma pessoa completamente diferente. Mas no momento em que o cliente saía do escritório, Victoria voltava ao seu comportamento habitual. Emma presenciou isso em primeira mão quando, logo após uma reunião aparentemente bem-sucedida, Victoria descobriu que havia um pequeno erro tipográfico em uma proposta que seria enviada para outro cliente. A reação foi explosiva e desproporcional. Como é possível que ninguém nesta empresa consiga fazer o trabalho básico corretamente? Gritou Victoria, jogando os papéis sobre a mesa de Emma. Esse tipo de erro amador é exatamente o que separa empresas medíocres como a nossa de empresas realmente profissionais. Emma pegou os papéis calmamente, mantendo a compostura mesmo sentindo a adrenalina disparar em seu sistema. Sarah, por trás da máscara de Emma, estava analisando cada palavra, cada gesto, cada nuance do comportamento de Victoria. Era fascinante, de uma forma perturbadora, observar como alguém podia ser tão competente externamente e tão destrutiva internamente. Desculpe, Sra. Hamilton, disse Emma com voz controlada. Vou corrigir imediatamente e implementar um sistema de revisão para evitar que isso aconteça novamente. Victoria parou por um momento, como se não esperasse uma resposta tão profissional e proativa. Seus olhos se estreitaram levemente, estudando Emma com uma intensidade nova. Pelo menos você não está chorando como a maioria dos funcionários daqui. Talvez você tenha potencial depois de tudo. Essa foi a primeira vez que Emma recebeu algo que poderia ser interpretado como um elogio de Victoria, mas mesmo assim carregava uma conotação negativa sobre os outros funcionários. Sarah começou a perceber que Victoria usava uma estratégia de divisão constante. Ela elevava momentaneamente um funcionário apenas para diminuir os outros, criando um ambiente de competição interna destrutiva. Durante a terceira semana, Emma começou a notar padrões mais sutis no comportamento de Victoria. Ela tinha predileção por humilhar funcionários na frente de outros, especialmente quando havia visitantes ou clientes por perto. Era como se ela precisasse demonstrar constantemente seu poder e controle, usando os funcionários como exemplos de sua autoridade. Um incidente particularmente marcante aconteceu quando Jennifer Parker, uma jovem estagiária do departamento criativo, cometeu um erro menor em uma apresentação. Victoria não apenas a repreendeu publicamente, mas fez questão de chamar outros funcionários para aprenderem com o exemplo dela de como não fazer o trabalho. Jennifer ficou tão mortificada que saiu correndo para o banheiro em lágrimas, e Emma mais tarde a encontrou considerando seriamente pedir demissão. Ela sempre foi assim? Perguntou Emma discretamente para Jennifer durante o intervalo do almoço. Ela olhou ao redor nervosamente antes de responder. Desde que eu entrei aqui há 6 meses, sim. Na verdade, acho que ela está piorando. Nos últimos meses, especialmente depois que a Johnson & Associates ganhou aquele contrato grande que a Premium também estava disputando, ela ficou, como posso dizer, mais impaciente com erros. Sarah sentiu um choque ao ouvir isso. A Johnson & Associates realmente tinha ganhado um contrato importante recentemente, uma campanha nacional para uma cadeia de hotéis de luxo que representava milhões de dólares em faturamento. Ela não sabia que a Premium também havia disputado esse contrato, e aparentemente a derrota havia afetado Victoria mais do que ela demonstrava publicamente. A senhora Hamilton parece frustrada ultimamente, continuou Jennifer. Ela fica falando sobre como precisamos elevar nosso nível para competir com empresas realmente profissionais. É como se ela estivesse sempre comparando a gente com alguém que ela considera superior. Essa informação foi reveladora para Sarah. Victoria estava claramente sentindo a pressão da concorrência, e sua frustração estava sendo descontada nos funcionários. Mais intrigante ainda era o fato de que Victoria parecia ter uma obsessão específica com a Johnson & Associates,
mencionando a empresa constantemente como o padrão de excelência que a Premium deveria alcançar. Durante a 4ª semana, Emma passou a ser cada vez mais o alvo direto da atenção de Victoria. Aparentemente, sua competência estava chamando a atenção, mas não necessariamente de forma positiva. Victoria começou a dar tarefas cada vez mais complexas e com prazos impossíveis, como se estivesse testando os limites de Emma. Preciso que você reorganize completamente nosso sistema de arquivos digitais até amanhã, disse Victoria na quinta-feira às 17 horas. E quero um relatório detalhado sobre a eficiência de cada departamento da empresa nos últimos 3 meses. E também preciso que você pesquise tudo sobre as estratégias de marketing da Johnson & Associates e prepare um resumo executivo. Emma aceitou todas as tarefas sem pestanejar, mesmo sabendo que seria praticamente impossível completar tudo no prazo estabelecido. Mas Sarah viu isso como uma oportunidade perfeita. Ela poderia usar seu conhecimento real sobre a Johnson & Associates para criar um relatório que impressionasse Victoria, enquanto observava como ela reagiria a informações sobre a sua principal concorrente. Trabalhando até tarde da noite, Emma preparou um relatório sobre a Johnson & Associates que era tecnicamente preciso, mas estrategicamente incompleto. Sarah tomou cuidado para incluir apenas informações que estavam disponíveis publicamente, omitindo as estratégias internas e os diferenciais reais que faziam sua empresa tão bem-sucedida. O resultado foi um documento que daria a Victoria a ilusão de estar bem informada sobre a concorrência, sem realmente revelar nada que pudesse prejudicar a Johnson & Associates. Na sexta-feira de manhã, Emma entregou todos os trabalhos solicitados. Victoria passou mais de 1 hora revisando os documentos, e Emma podia ver seu interesse crescer, especialmente quando chegou ao relatório sobre a Johnson & Associates. Isto é surpreendentemente detalhado, disse Victoria, olhando para Emma com uma expressão que misturava surpresa e suspeita. Onde você conseguiu algumas dessas informações? Estes insights sobre a estrutura organizacional deles não estão disponíveis nos relatórios públicos. Emma havia se preparado para essa pergunta. Tenho alguns contatos na indústria, pessoas que trabalharam lá ou conhecem ex-funcionários. Pensei que seria útil ter uma perspectiva mais interna sobre como eles operam. Victoria assentiu lentamente, mas seus olhos permaneceram fixos em Emma por mais tempo do que o confortável. Interessante, muito interessante. Talvez você seja mais resourceful do que eu inicialmente imaginei. A partir desse momento, a dinâmica entre Victoria e Emma mudou sutilmente. Victoria começou a tratá-la menos como uma assistente comum e mais como uma potencial aliada em seus planos de competir mais agressivamente com a Johnson & Associates. Ela começou a incluir Emma em conversas sobre estratégia competitiva e a pedir a sua opinião sobre táticas de mercado. O que você acha que faz a Johnson & Associates tão bem-sucedida? Como uma empresa que começou na mesma época que a nossa conseguiu nos superar em tantos aspectos? Emma fingiu pensar cuidadosamente antes de responder. Acho que eles têm uma reputação muito sólida de entregar resultados consistentes. Os clientes confiam neles porque sabem que receberão exatamente o que foi prometido. Mas também ouvi dizer que eles são muito, como posso dizer, conservadores nas suas abordagens. Talvez haja oportunidades para empresas mais ágeis e inovadoras se destacarem. Victoria sorriu, o primeiro sorriso genuíno que Emma havia visto desde que começou a trabalhar na Premium. Exatamente, conservadores e previsíveis. É isso que vamos usar contra eles. Precisamos ser mais ousados, mais criativos, mais disruptivos. Sarah observava essa conversa com fascínio crescente. Victoria estava revelando não só suas inseguranças sobre a concorrência, mas também seus planos para tentar superar a Johnson & Associates.
Mais importante ainda, ela estava começando a confiar em Emma como confidente estratégica, o que abriria oportunidades de acesso a informações ainda mais privilegiadas. Mas havia um aspecto perturbador nessa crescente confiança. Victoria estava começando a usar Emma como cúmplice em suas estratégias de humilhação dos outros funcionários. Ela passou a pedir a opinião de Emma sobre o desempenho de colegas, claramente esperando que ela participasse das críticas destrutivas que caracterizavam o ambiente da Premium. O que você acha da Jennifer? Sinceramente, acho que ela não tem o que é necessário para trabalhar numa empresa séria como a nossa. Emma se viu numa posição delicada. Como Sarah, ela queria proteger Jennifer e outros funcionários vulneráveis, mas como Emma, ela precisava manter sua identidade secreta e continuar ganhando a confiança de Victoria para entender completamente como a Premium funcionava. Ela parece muito dedicada, respondeu Emma cautelosamente. Talvez apenas precise de mais orientação e oportunidades para se desenvolver. Victoria riu de forma condescendente. Orientação? Emma, querida, isto não é um programa de caridade. Ou as pessoas têm talento natural ou não têm, e Jennifer claramente não tem. Essa conversa marcou um ponto de virada para Sarah. Ela estava começando a entender que Victoria não era apenas uma gestora exigente ou perfeccionista. Ela era fundamentalmente cruel e parecia derivar prazer genuíno em diminuir outras pessoas. E Emma estava sendo gradualmente posicionada como uma potencial aliada nessa crueldade. Sarah sabia que estava caminhando em uma linha muito tênue. Quanto mais Victoria confiava em Emma, mais informações valiosas ela obtinha sobre a Premium e suas estratégias. Mas também significava que ela estava sendo cada vez mais associada aos comportamentos tóxicos de Victoria, o que a deixava profundamente incomodada. O que Sarah não sabia era que Victoria estava prestes a elevar sua crueldade a um nível completamente novo e que Emma seria tanto testemunha quanto vítima do que estava por vir. A quinta semana de Emma na Premium Marketing Solutions começou de forma aparentemente normal, mas se tornaria o ponto de virada de toda a experiência. Era uma segunda-feira chuvosa de outubro e Victoria havia chegado ao escritório visivelmente irritada. Emma logo descobriria que a irritação de Victoria estava relacionada a uma notícia que havia lido no fim de semana. A Johnson & Associates havia acabado de ganhar outro contrato importante, desta vez com uma grande rede de varejo que a Premium havia cortejado por meses. Emma, preciso falar com você, disse Victoria, chamando-a para dentro de seu escritório logo no início da manhã. O tom era diferente do habitual, havia uma urgência quase desesperada na voz. Dentro do escritório, Victoria fechou a porta e começou a andar de um lado para o outro, claramente agitada. Preciso que você me ajude com algo muito importante, algo que pode determinar o futuro desta empresa. Emma se posicionou respeitosamente, aguardando instruções. Sarah, internamente, estava preparada para qualquer coisa. Após semanas observando Victoria, ela havia aprendido que momentos de grande agitação geralmente resultavam em decisões impulsivas e potencialmente reveladoras. A Johnson & Associates está nos humilhando no mercado, continuou Victoria, parando abruptamente na frente da janela que dava vista para o centro de Chicago. Eles estão ganhando todos os contratos importantes e eu sei que é porque eles têm informações que nós não temos. Estratégias internas, métodos operacionais, algo que os diferencia. Emma manteve uma expressão neutra, mas internamente Sarah estava fascinada. Victoria estava claramente obcecada com sua empresa, mas parecia não entender realmente o que fazia a Johnson & Associates ser bem-sucedida. Quero que você use seus contatos para conseguir mais informações sobre eles. Informações reais, detalhadas. Como eles precificam projetos, como estruturam suas equipes, quais são suas estratégias de retenção de clientes. Tudo. Emma fingiu hesitar. Senhora Hamilton, não tenho certeza se meus contatos teriam acesso a esse tipo de informação confidencial. Emma,
interrompeu Victoria, se aproximando da mesa e se inclinando para frente. Estou oferecendo a você uma oportunidade de se tornar muito mais do que uma assistente. Se você conseguir essas informações, eu a promovo para analista estratégica sênior, com salário de $80.000 anuais e participação nos lucros. Mas preciso de resultados. A proposta era tentadora para qualquer assistente real, e Emma demonstrou o entusiasmo apropriado. Vou ver o que posso fazer, Sra. Hamilton, mas pode levar algum tempo. Você tem 2 semanas, disse Victoria categoricamente. E Emma, isso fica entre nós. Não quero que ninguém mais na empresa saiba sobre este projeto especial. Durante os dias seguintes, Emma trabalhou em um relatório ainda mais detalhado sobre a Johnson & Associates, desta vez incluindo informações que Victoria interpretaria como insights privilegiados, mas que na realidade eram apenas análises inteligentes baseadas em observações públicas. Sarah estava essencialmente criando a ilusão de espionagem corporativa sem realmente comprometer sua própria empresa. Enquanto isso, Victoria intensificou sua pressão sobre os outros funcionários. Era como se a frustração com a concorrência estivesse transbordando em forma de agressividade ainda maior no ambiente interno. Durante essa semana, Emma testemunhou 3 funcionários sendo humilhados publicamente por erros menores, e 2 deles começaram a procurar ativamente outras oportunidades de emprego. O momento decisivo chegou na quinta-feira dessa semana. A Premium havia finalmente conseguido agendar uma reunião com os executivos da Grandview Corporation, uma das maiores empresas de consultoria empresarial do país. Era exatamente o tipo de cliente que poderia elevar significativamente o prestígio da Premium e compensar algumas das derrotas recentes para a Johnson & Associates. Emma, preciso que você esteja presente durante a reunião, disse Victoria, 1 hora antes dos clientes chegarem. Tome notas detalhadas, observe as reações deles, e se eu esquecer algum ponto importante, me lembre discretamente. A reunião estava marcada para as 14 horas na sala de conferência principal da Premium. Victoria havia mandado preparar um almoço especial, decorar a sala com os melhores cases da empresa e até contratou um fotógrafo profissional para registrar o encontro, claramente planejando usar as imagens para marketing futuro. Os executivos da Grandview chegaram pontualmente. James Patterson, vice-presidente de marketing, Rachel Morrison, diretora de comunicações, e Thomas Bradley, diretor financeiro. Eram pessoas claramente experientes que haviam participado de centenas de reuniões similares e sabiam exatamente o que procurar em uma agência de marketing. Victoria começou a apresentação de forma impressionante. A transformação dela para o modo cliente era notável. Ela se tornou carismática, eloquente e genuinamente cativante. Durante os primeiros 30 minutos, Emma podia ver que os executivos da Grandview estavam impressionados com o portfólio da Premium e com a energia de Victoria. Mas então, algo deu errado. Durante a discussão sobre estratégias de marketing digital, James Patterson fez uma pergunta técnica sobre métricas de engajamento em campanhas de mídia social. Era uma pergunta específica, mas não particularmente complexa para alguém com experiência real na área. Victoria começou a responder, mas Emma notou que ela estava claramente improvisando, usando jargões genéricos ao invés de dados concretos. Desculpe, interrompeu Rachel polidamente, mas esses números que você está citando, eles parecem inconsistentes com os benchmarks da indústria que conhecemos. Você poderia esclarecer a metodologia? Victoria hesitou, por um momento, mas isso foi o suficiente para que Emma entendesse que ela não tinha uma resposta real. E, aparentemente, os executivos da Grandview também perceberam. Claro, disse Victoria, tentando manter a compostura. Emma, você pode trazer os relatórios detalhados que preparamos sobre isso? Emma se levantou imediatamente, mas sua mente estava correndo. Não havia relatórios detalhados porque Victoria tinha improvisado aqueles números. Era uma situação impossível. Qualquer coisa que Emma trouxesse exporia a mentira de Victoria, mas não trazer nada também seria problemático. Emma saiu da sala e voltou alguns minutos depois com uma pasta de documentos genéricos, sussurrando para Victoria. Os relatórios específicos estão sendo finalizados pelo departamento de análise. Posso providenciar os dados completos até amanhã. Mas o estrago já tinha sido feito. Os executivos da Grandview trocaram olhares significativos, e Emma podia ver que a credibilidade de Victoria havia sido questionada.
O resto da reunião transcorreu de forma cordial, mas havia uma frieza no ar que não existia no início. Após os clientes saírem, Victoria ficou em silêncio por vários minutos, claramente processando o que havia acontecido. Emma aguardou pacientemente, sabendo que a reação viria. "Por que você não tinha os relatórios que eu pedi?" explodiu Victoria finalmente, mas sua voz estava controlada, uma raiva fria que era ainda mais intimidante do que seus gritos habituais. "Senhora Hamilton, você não havia solicitado relatórios específicos sobre métricas de engajamento", respondeu Emma calmamente. "Posso preparar tudo o que for necessário para o follow-up." "Não me venha com desculpas", gritou Victoria, sua compostura finalmente se desfazendo. "Sua obrigação é antecipar o que eu preciso, não esperar ordens específicas." Emma manteve a calma, mas podia sentir a situação escalando perigosamente. "Entendo sua frustração, Sra. Hamilton. Vou garantir que isso não aconteça novamente." Victoria começou a andar de um lado para o outro novamente, sua agitação crescendo a cada segundo. "Aquela reunião era crucial para nós, crucial, e você me fez parecer incompetente na frente de clientes importantes." "Sra. Hamilton", disse Emma com voz firme, mas respeitosa, "acho que houve apenas um mal-entendido sobre informações técnicas específicas. Posso preparar uma apresentação de follow-up que esclareça todos os pontos." "Calhe a boca", gritou Victoria, batendo a mão na mesa com tanta força que alguns objetos saltaram. "Você não entende nada, nada. Você é apenas uma assistente incompetente que não consegue fazer nem o trabalho mais básico." Emma permaneceu imóvel, mas Sarah internamente estava analisando cada palavra, cada gesto. Victoria estava claramente perdendo o controle e algo muito pior estava prestes a acontecer. "Sabe qual é o seu problema?" continuou Victoria, agora falando em voz alta o suficiente para que outros funcionários do escritório pudessem ouvir. "Você pensa que é mais inteligente do que realmente é. Pensa que pode me impressionar com seus relatórios e suas análises, mas no final você é apenas mais uma funcionária medíocre que não serve nem para ser assistente." Victoria abriu a porta do escritório de par em par, garantindo que sua voz pudesse ser ouvida por todos no andar. Emma percebeu que estava sendo deliberadamente humilhada em público, exatamente a mesma tática que havia visto Victoria usar com outros funcionários. "Quer saber a verdade?" gritou Victoria, agora claramente fora do controle. "Pessoas como você são exatamente o motivo pelo qual empresas como a Premium ficam atrás de empresas realmente profissionais como a Johnson & Associates. Eles nunca contratariam alguém tão incompetente quanto você." Emma sentiu algo mudando dentro dela. Por semanas, ela havia observado Victoria humilhar outros funcionários, havia mantido sua identidade secreta e suportado os abusos como parte da sua pesquisa. Mas algo naquele momento, talvez a ironia de ser comparada negativamente à sua própria empresa, talvez a injustiça absoluta da situação, fez algo se romper. "Sra. Hamilton", disse Emma com sua voz calma, mas com uma firmeza nova que fez Victoria parar de gritar momentaneamente. "Acredito que há um mal-entendido aqui que precisa ser esclarecido." Ela encarou Emma com olhos furiosos. "O que você quis dizer? O único mal-entendido aqui é eu ter pensado que você poderia ser competente." E foi nesse momento que Emma tomou uma decisão que mudaria tudo. Uma decisão que Sarah Johnson jamais havia planejado, mas que se tornou inevitável diante da situação. "Na verdade, Sra. Hamilton", disse Emma, mantendo contato visual direto com Victoria, "acho que você ficaria interessada em saber exatamente quem eu realmente sou." O silêncio que se seguiu às palavras de Emma foi ensurdecedor. Victoria ficou parada por um momento, processando o que havia acabado de ouvir. Seus olhos se estreitaram, e ela inclinou a cabeça levemente, como um predador estudando uma presa que acabara de mostrar sinais inesperados de resistência. "O que você disse?" perguntou Victoria, sua voz baixa e perigosa. "Quem você realmente é? Você está me ameaçando com algum tipo de chantagem? Porque se está, posso garantir que você nunca mais trabalhará em Chicago." Emma respirou fundo. Até aquele momento, ela ainda poderia recuar, inventar alguma desculpa, manter sua identidade secreta, mas algo fundamental tinha mudado.
Semanas observando Victoria humilhar outros funcionários, testemunhando o ambiente tóxico que ela havia criado, e agora sendo ela própria o alvo de uma humilhação pública completamente injustificada, tudo isso se cristalizou em uma decisão clara. Não é chantagem, Sra. Hamilton, disse Emma, endireitando os ombros e permitindo que sua postura natural de liderança transparecesse pela primeira vez em semanas. É simplesmente a verdade, e acho que você, mais do que qualquer outra pessoa aqui, vai querer conhecer a verdade completa. Victoria deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Emma de forma intimidadora. Pare de falar por enigmas e me diga logo o que você quer dizer. Emma olhou ao redor do escritório. Todos os funcionários haviam parado de trabalhar e, obviamente, estavam prestando atenção na cena, mesmo fingindo estarem ocupados. Jennifer Parker estava em sua mesa, claramente preocupada. Marcus Williams parou na porta de seu escritório observando nervosamente. Lisa Chen estava sussurrando algo para Robert Torres. Era exatamente o tipo de audiência pública que Victoria sempre criava para suas humilhações. Mas dessa vez, a dinâmica estava prestes a se inverter completamente. Muito bem, disse Emma, sua voz clara e carregando pela primeira vez toda a autoridade que Sarah Johnson normalmente demonstrava. Meu nome real não é Emma Davis, é Sarah Johnson, e eu sou a CEO e fundadora da Johnson & Associates Marketing. O silêncio que se seguiu às palavras de Emma foi absoluto. Ninguém se moveu. Ninguém respirou. Era como se o tempo tivesse parado completamente no escritório da Premium Marketing Solutions. Victoria ficou paralisada, suas expressões mudando rapidamente. Primeiro confusão, depois incredulidade, depois um reconhecimento lento e horrorizado do que acabara de acontecer. Sua boca se abriu e fechou várias vezes, mas nenhum som saiu. Impossível, murmurou finalmente Victoria, recuando um passo. Você está mentindo. Isso é impossível. Sarah, não havia mais necessidade de manter a persona de Emma, alcançou sua bolsa e retirou sua carteira. De dentro dela, tirou seu cartão de identificação empresarial e sua carteira de motorista, estendendo ambos para Victoria. Victoria Johnson, CEO da Johnson & Associates Marketing. Leu Victoria em voz alta, sua voz apenas um sussurro. Ela olhou os documentos, depois para Sarah, depois novamente para os documentos. Mas, por quê? Por que você faria isso? Sarah permitiu que um pequeno sorriso aparecesse em seu rosto. Não um sorriso cruel, mas o sorriso confiante de alguém que finalmente podia ser ela mesma depois de semanas de performance. Pesquisa de mercado, disse Sarah simplesmente. Eu queria entender como nossa principal concorrente operava internamente. Queria ver de perto a cultura organizacional que produzia resultados aparentemente tão impressionantes. E devo dizer, Sra. Hamilton, que a experiência foi extremamente educativa. Victoria começou a andar para trás, como se quisesse se distanciar fisicamente da realidade que estava se impondo sobre ela. Você me espionou! Isso é espionagem industrial! Isso é ilegal! Na verdade, não é, respondeu Sarah calmamente. Eu me candidatei legitimamente para uma vaga, fui contratada através de processos normais e executei todas as minhas funções profissionalmente. Em nenhum momento acessei informações confidenciais ou proprietárias. Tudo o que observei estava disponível para qualquer funcionário que trabalhasse aqui. Sarah fez uma pausa, permitindo que suas palavras fossem absorvidas antes de continuar. Mas o que observei foi muito revelador, Sra. Hamilton, e acho que todos aqui merecem saber o que descobri. Victoria pareceu se recompor parcialmente, sua mente empresarial finalmente processando as implicações da situação. Você não pode! Isso vai destruir minha empresa, minha reputação! Sua empresa? Disse Sarah olhando deliberadamente ao redor do escritório para os funcionários que estavam ouvindo. Jennifer Parker estava com os olhos arregalados de choque. Marcus Williams parecia estar em estado de descrença total. Lisa Chen havia coberto a boca com as mãos. Pessoal, disse Sarah, dirigindo-se a eles diretamente, nas últimas semanas eu pude observar de perto como vocês trabalham,
e quero que saibam que o talento, a dedicação e a competência profissional que vocês demonstram dia após dia são genuinamente impressionantes. Vitória tentou intervir. Sara, você não pode... Por favor, deixe-me terminar, disse Sara, levantando a mão, mas mantendo o tom respeitoso. Vocês merecem saber que os problemas que enfrentam aqui não são reflexo das suas capacidades profissionais. Vocês são profissionais talentosos, trabalhando em um ambiente que não valoriza adequadamente suas contribuições. Sara olhou especificamente para Jennifer Parker. Jennifer, aquela apresentação que você fez na semana passada era criativa, bem estruturada e demonstrava uma compreensão profunda das necessidades do cliente. O fato de ter sido criticada publicamente por um detalhe menor não diminui a qualidade do seu trabalho. Jennifer começou a chorar, não de humilhação dessa vez, mas aparentemente de alívio por finalmente ter seu trabalho reconhecido. Sara continuou, agora se dirigindo a Marcus Williams. Marcus, suas estratégias de relacionamento com clientes são sofisticadas e efetivas. Vi os resultados que você consegue e eles falam por si só. Vitória estava ficando cada vez mais agitada. Chega, você não tem direito de vir aqui e desmoralizar minha gestão na frente dos meus funcionários. Sara se virou para encarar Vitória diretamente. Senhora Hamilton, eu não estou desmoralizando sua gestão. Eu estou simplesmente oferecendo uma perspectiva externa sobre o que observei. E o que observei é um padrão sistemático de humilhação, intimidação e desrespeito que está prejudicando não apenas o bem-estar dos seus funcionários, mas também a efetividade operacional da sua empresa. Você não entende nada de gestão, gritou Vitória. Eu construí essa empresa do zero. Eu transformei essa empresa em uma das principais agências de Chicago. E você tem todo o mérito por isso, respondeu Sara calmamente. Os seus resultados comerciais são genuinamente impressionantes. Sua capacidade de conquistar e manter clientes é notável. Mas, senhora Hamilton, sucesso financeiro não justifica a criação de um ambiente de trabalho tóxico. Sara fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas próximas palavras. Nas últimas semanas, presenciei funcionários talentosos sendo humilhados publicamente por erros menores. Vi pessoas competentes sendo intimidadas ao ponto de considerar deixar suas carreiras. E hoje, eu mesma fui submetida ao mesmo tratamento, por uma situação que não foi minha culpa. Vitória estava claramente lutando para conseguir algum controle sobre a situação. Você mentiu sobre sua identidade. Você me enganou. É verdade. E admito pela necessidade dessa desonestidade inicial. Mas a pergunta relevante agora é, o que fazemos com o que aprendemos? Sara olhou novamente para os funcionários reunidos. Eu gostaria de fazer uma proposta. Para qualquer um aqui que esteja interessado em explorar oportunidades em um ambiente de trabalho diferente, eu estaria honrada em considerar candidaturas para posições na Johnson & Associates Marketing. Não como retaliação contra a Premium, mas porque reconheço o talento genuíno quando vejo. O impacto dessa declaração foi imediato. Vários funcionários trocaram olhares significativos. Jennifer Parker endireitou os ombros visivelmente. Marcus Williams assinou lentamente, como se uma possibilidade que ele nunca tinha considerado estivesse se abrindo. Vitória explodiu. Isso é roubo de funcionários! Isso é antiético! Vou processar você e sua empresa! Senhora Hamilton, disse Sara pacientemente, oferecer oportunidades de emprego para profissionais qualificados é uma prática comercial completamente legal e ética, e considerando o ambiente que documentei aqui nas últimas semanas, acho que qualquer tribunal consideraria essas ofertas como uma alternativa legítima para profissionais buscando condições de trabalho mais saudáveis. Sarah fez uma pausa antes de entregar o golpe final. Além disso, Sra. Hamilton, você passou as últimas semanas me pedindo informações sobre as estratégias da Johnson & Associates. Agora você tem acesso direto à fonte. A diferença entre nossas empresas não está em técnicas secretas ou métodos proprietários. A diferença está na forma como tratamos as pessoas. Victoria ficou em silêncio por um longo momento, claramente processando a magnitude da situação. Quando finalmente falou, sua voz estava diferente, menor, menos confiante. O que você quer? Perguntou Victoria. Dinheiro? Um acordo de não divulgação? O que vai custar para você manter isso em silêncio? Sarah balançou a cabeça.
Senhora Hamilton, eu não quero nada de você. Não tô aqui para chantagem ou extorsão. Eu tô aqui porque uma situação se desenvolveu que nos trouxe a este ponto, e agora precisamos lidar com as consequências de forma adulta e profissional. Sarah olhou ao redor do escritório uma última vez. Minha proposta se mantém para qualquer pessoa interessada. E, Sra. Hamilton, minha recomendação para você é que use esta experiência como uma oportunidade de reflexão sobre práticas de gestão. Você tem uma empresa com potencial real. Seria uma pena desperdiçar esse potencial com um ambiente de trabalho que afasta os melhores talentos. Victoria não respondeu. Ela estava parada no meio do escritório, claramente em choque, tentando processar como sua segunda-feira normal havia se transformado na revelação mais humilhante da sua carreira profissional. Sarah pegou suas coisas da mesa, a mesa que havia ocupado como Emma Davis por semanas, e se dirigiu para a saída. Mas antes de chegar à porta, ela se virou uma última vez. E Sra. Hamilton, sobre aqueles relatórios que você me pediu sobre estratégias da Johnson & Associates, agora você sabe por que eles eram tão precisos. E com essas palavras, Sarah Johnson saiu da Premium Marketing Solutions, deixando para trás um escritório em silêncio absoluto e uma CEO em estado de choque completo. Nos minutos que se seguiram à saída de Sarah, o escritório da Premium Marketing Solutions permaneceu em silêncio quase sepulcral. Victoria ainda estava parada no mesmo lugar onde havia ficado durante a revelação, seus olhos fixos na porta por onde Sarah havia saído, como se ainda estivesse processando se aquilo realmente havia acontecido ou se tinha sido um pesadelo particularmente vívido. Jennifer Parker foi a primeira a se mover. Ela se levantou lentamente de sua mesa, seus olhos ainda inchados das lágrimas de alívio que havia derramado quando Sarah reconheceu, publicamente, a qualidade do trabalho dela. Por semanas, Jennifer havia questionado suas próprias habilidades, chegando ao ponto de considerar mudar de carreira completamente. Agora, descobri que uma das CEOs mais respeitadas de Chicago havia validado seu talento, mudava tudo. Sra. Hamilton, disse Jennifer, sua voz ainda trêmula, mas carregando uma firmeza nova. Eu preciso dizer algo. Victoria se virou lentamente para olhar Jennifer, seus olhos ainda vidrados com o choque. Jennifer, agora não é o momento. Na verdade, acho que é exatamente o momento, interrompeu Jennifer, surpreendendo a si mesma com a sua própria coragem. Nas últimas semanas, eu quase desisti da minha carreira porque acreditei que era incompetente. Mas agora eu sei que o problema nunca foi meu trabalho. O problema sempre foi como meu trabalho era recebido aqui. Marcus Williams, que havia permanecido paralisado na porta de seu escritório durante toda a cena, finalmente encontrou sua voz. Jennifer tem razão, Victoria. Todos nós sabemos que ela é talentosa. Todos nós sabemos que Brian é competente. Todos nós sabemos que somos bons no que fazemos. Mas ninguém nunca se sente seguro o suficiente para demonstrar isso. Victoria olhou de Jennifer para Marcus e, pela primeira vez em semanas, seus funcionários viram algo diferente em seus olhos. Não era mais a confiança arrogante ou a raiva controlada que eles conheciam. Era algo que parecia vulnerabilidade, ou talvez medo. Vocês não entendem a pressão que eu enfrento, disse Victoria, sua voz saindo mais fraca do que ela pretendia. Competir com empresas como a Johnson & Associates, manter os nossos clientes satisfeitos, garantir que esta empresa continue crescendo, isso exige estándares altos, exige excelência. Sra. Hamilton, disse Lisa Chen, juntando-se à conversa pela primeira vez. Excelência e terrorismo psicológico são coisas completamente diferentes. O que acabamos de presenciar provou isso. O comentário de Lisa ecoou pelo escritório. Terrorismo psicológico. Era uma descrição forte, mas vários funcionários assentiram, silenciosamente, reconhecendo a precisão da descrição. Brian Mitchell, que havia sido humilhado publicamente por Victoria apenas alguns dias atrás, se aproximou do grupo. Sabe o que mais me impressiona nisso tudo? Disse ele. Sarah Johnson trabalhou aqui por semanas, observou tudo o que acontece e ainda assim ofereceu oportunidades para todos nós. Isso diz algo sobre o tipo de líder que ela é.
Victoria sentiu uma onda de pânico crescendo no peito. A realidade da situação estava finalmente cristalizando. Seus funcionários não estavam apenas questionando seus métodos de gestão. Eles estavam considerando ativamente deixar a empresa. E não para qualquer empresa, mas para sua concorrente. Escutem, disse Victoria, tentando recuperar um pouco do controle da situação. Eu sei que às vezes eu posso ser exigente, mas é porque acredito no potencial de todos vocês. É porque quero que essa empresa seja melhor. Victoria, disse Marcos, usando seu primeiro nome pela primeira vez em anos. Você não pode construir a melhor empresa destruindo as pessoas que trabalham nela. O que Sarah Johnson disse estava certo. Você tem talento para negócios, você construiu algo impressionante aqui. Mas se você continuar tratando as pessoas assim, não vai ter ninguém deixado para construir coisa alguma. Enquanto essa conversa acontecia no escritório principal, em outros cantos da Premium, funcionários que haviam ouvido a revelação estavam tendo as suas próprias discussões. A recepcionista, a Amanda, da área de RH, 2 analistas júniores e vários outros estavam processando o que haviam presenciado. Vocês acreditam que Sarah Johnson realmente trabalhou aqui por todo esse tempo? Sussurrou Amanda para os seus colegas. Eu conduzi a entrevista dela. Ela parecia normal, uma candidata comum. Isso é o mais impressionante, respondeu Tom Richards, um dos analistas. Uma CEO milionária conseguiu passar semanas aqui sem ninguém suspeitar. Isso mostra o quão boa ela é em entender pessoas. E mostra o quão cegas nós estávamos para não perceber, acrescentou Melissa Cooper, da área criativa. Olhando em retrospectiva, havia sinais. A forma como ela reorganizou o sistema de arquivos, como ela preparou aqueles relatórios detalhados, como ela sempre sabia exatamente o que fazer em situações complexas. Enquanto isso, Victoria havia se retirado para seu escritório e fechado a porta. Ela se sentou em sua cadeira executiva de couro, colocou as mãos no rosto e tentou processar a magnitude do que havia acontecido. Em questão de minutos, sua autoridade havia sido completamente minada. Sua competência como líder havia sido questionada publicamente e sua principal concorrente havia oferecido empregos para os seus melhores funcionários. Mas o que mais a perturbava não era nem mesmo a humilhação profissional, era o fato de que, no fundo, ela sabia que Sarah Johnson estava certa sobre tudo. Victoria havia construído a Premium através de trabalho duro e determinação, mas ao longo do caminho ela havia se tornado exatamente o tipo de chefe que ela própria teria odiado ter quando estava começando sua carreira. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Entre, disse Victoria, tentando soar normal. Era Amanda Roberts. Victoria, posso falar com você por um momento? Claro, sente-se. Amanda se sentou, mas sua linguagem corporal era diferente do habitual. Ela não parecia nervosa ou submissa como normalmente ficava na presença de Victoria. Preciso ser honesta com você sobre algo. Nas últimas semanas, 3 funcionários vieram até mim perguntando sobre procedimentos para transferência de benefícios, porque estavam considerando deixar a empresa. Victoria sentiu o estômago afundar. Quem? Prefiro não dar nomes específicos, mas o ponto é que o problema estava se desenvolvendo antes mesmo da revelação de hoje. O que aconteceu hoje apenas acelerou um processo que já estava em andamento. Victoria assentiu lentamente. E agora? Agora, francamente, acho que você vai perder pelo menos metade da equipe nas próximas 2 semanas. E dependendo de como você lidar com isso, pode perder ainda mais. A brutal honestidade de Amanda foi como um soco no estômago para Victoria. Ela sempre se orgulhava de ser uma líder forte, alguém que conseguia resultados. Descobrir que seus métodos estavam literalmente expulsando talentos da empresa foi uma revelação devastadora. O que você acha que eu deveria fazer? Perguntou Victoria, surpreendendo tanto a si mesma quanto Amanda com a vulnerabilidade da pergunta. Amanda hesitou por um momento antes de responder. Acho que você precisa tomar uma decisão fundamental sobre que tipo de líder você quer ser, e acho que precisa tomar essa decisão rapidamente. Depois que Amanda saiu, Victoria ficou sozinha novamente.
Ela olhou pela janela para o centro de Chicago, pensando em todas as empresas bem-sucedidas que funcionavam naqueles prédios. Quantas delas tinham líderes que inspiravam lealdade ao invés de medo? Quantas delas tinham culturas organizacionais que atraíam talentos ao invés de expulsá-los? Suas reflexões foram interrompidas pelo telefone tocando. Era James Patterson, da Grandview Corporation, o cliente que ela tinha tentado impressionar mais cedo naquele dia, antes de tudo desmoronar. Victoria, liguei porque queria dar um feedback sobre nossa reunião de hoje. Victoria sentiu o coração acelerar. Claro, James, espero que tenhamos esclarecido todas as suas dúvidas. Na verdade, Victoria, vou ser direto com você. Decidimos não prosseguir com a Premium para este projeto. As palavras atingiram Victoria como um martelo. Posso perguntar por quê? Algumas coisas nos preocuparam. Primeiro, houve algumas inconsistências técnicas na apresentação que levantaram questões sobre a profundidade da expertise da equipe, mas mais importante do que isso, observamos algumas dinâmicas interpessoais durante a nossa visita que nos deixaram desconfortáveis. Victoria fechou os olhos, sabendo exatamente a que dinâmicas James estava se referindo. Entendo, disse ela simplesmente. Victoria, você tem uma empresa impressionante em muitos aspectos, mas a Grandview valoriza muito parcerias com organizações que demonstram não só competência técnica, mas também liderança ética. Esperamos que você entenda a nossa posição. Depois de desligar o telefone, Victoria ficou em silêncio absoluto. Em uma única tarde, ela havia perdido um cliente importante, visto sua autoridade ser publicamente questionada e potencialmente perdido vários funcionários valiosos. E tudo por causa de uma assistente, que na verdade era a CEO da principal concorrente. Mas talvez a perda desse cliente e a possível saída de funcionários não fossem as verdadeiras consequências do que havia acontecido. Talvez a verdadeira consequência fosse a oportunidade de repensar completamente como ela liderava sua empresa. Victoria pegou seu telefone novamente e discou um número que não usava há muito tempo. Era de James Patterson, da Grandview Corporation. O Memório, no Mimos Friedman Waisambias declarou este ano como CEO da Boriste de Gela, e mostramos o quão Bombossi esconde menos o Premiums of Tavema em 2022. Quando recebemos esta chamada, foi porque ela não havia concluído mais uma competição, não era a JASS, mas sim quantos irmãos dos amigos de N.A. e A.M., pois ela tinha dito. Dr. Coleman, disse Victoria quando ele atendeu. É Victoria Hamilton, sei que não falamos há anos, mas preciso muito de sua orientação. Acho que cometi alguns erros graves como líder, e preciso de ajuda para entender como corrigi-los. Aquela ligação seria o primeiro passo de uma jornada que Victoria nem imaginava estar prestes a começar. Uma jornada que a forçaria a confrontar não só suas práticas de gestão, mas toda a sua filosofia sobre liderança e sucesso empresarial. Uma semana havia passado desde a revelação que abalou a Premium Marketing Solutions. Victoria Hamilton estava sentada em seu escritório, mas o ambiente ao seu redor havia mudado drasticamente. Sua mesa, antes sempre impecavelmente organizada como símbolo de controle absoluto, agora estava coberta de livros sobre liderança, artigos acadêmicos sobre cultura organizacional e anotações manuscritas de suas conversas com o Dr. Richard Coleman. A conversa com seu antigo mentor havia sido um divisor de águas. Dr. Coleman não havia poupado palavras ao analisar o relato que Victoria fez dos eventos da semana anterior. Victoria, ele havia dito com sua característica franqueza acadêmica, você construiu uma empresa financeiramente bem-sucedida usando princípios de gestão que são fundamentalmente destrutivos. O fato de Sarah Johnson ter conseguido se infiltrar tão facilmente e observar esses padrões por semanas deveria ser um alerta vermelho sobre quão visíveis são esses comportamentos problemáticos. Mas Dr. Coleman também havia oferecido esperança. A boa notícia é que você reconheceu o problema. A transformação organizacional é possível, mas requer mudanças genuínas e consistentes, não apenas ajustes superficiais. Victoria havia passado os últimos 7 dias em profunda reflexão.
Ela cancelou todas as reuniões não essenciais, delegou responsabilidades operacionais para Marcus Williams e se dedicou integralmente a entender onde havia errado e como poderia corrigi-los. O primeiro passo havia sido uma análise brutalmente honesta de suas próprias motivações. Por que ela havia desenvolvido um estilo de gestão tão autoritário? Nas sessões de reflexão com o Dr. Coleman, Victoria começou a reconhecer padrões que remontavam à sua própria experiência como funcionária júnior em agências de Nova York. Eu fui humilhada por chefes quando estava começando, ela havia admitido durante uma ligação particularmente difícil. E acho que inconscientemente normalizei esse comportamento. Pensei que era assim que as pessoas fortes lideravam. Mas Victoria, Dr. Coleman havia respondido, você confundiu força com crueldade. Liderança forte cria segurança psicológica, não medo. Ela inspira pessoas a darem o melhor de si, não as paralisa com ansiedade. Durante essa semana de reflexão, Victoria também havia observado discretamente como seus funcionários estavam reagindo à sua ausência. Para sua surpresa, a produtividade havia aumentado. Os funcionários estavam colaborando mais livremente, tomando iniciativas próprias e demonstrando criatividade que ela nunca havia visto antes. Marcus Williams havia assumido a liderança operacional temporariamente, e a abordagem dele era radicalmente diferente. Ele consultava a equipe antes de tomar decisões, oferecia feedback construtivo ao invés de críticas destrutivas, e celebrava sucessos publicamente, ao invés de focar apenas em erros. É como se todos estivessem respirando novamente, havia comentado Amanda Roberts, quando Victoria perguntou discretamente sobre o clima organizacional. Mas a verdadeira prova de fogo estava chegando. Durante a semana, 4 funcionários haviam solicitado reuniões formais com Victoria. Ela suspeitava que fossem pedidos de demissão, pessoas aceitando as ofertas que Sarah Johnson havia feito. E hoje, sexta-feira, seria o dia dessas conversas. A primeira reunião era com Jennifer Parker. Victoria havia convocado para sua sala às 9 horas, mas desta vez ela havia reorganizado completamente o espaço. Ao invés de sentar atrás de sua imponente mesa executiva, uma barreira física que simbolizava a hierarquia, Victoria havia preparado 2 cadeiras confortáveis em uma área de conversa informal. Jennifer, disse Victoria quando a jovem entrou, obrigada por vir. Por favor, sente-se onde se sentir mais confortável. Jennifer parecia nervosa, mas havia algo diferente na sua postura. A insegurança que a caracterizava nas semanas anteriores havia sido substituída por uma dignidade quieta. Senhora Hamilton, começou Jennifer, primeiro quero agradecer por esta oportunidade de conversar. Eu preparei uma carta de demissão, mas antes de entregá-la, gostaria de explicar minha decisão. Victoria sentiu o coração apertar, mas assentiu. Claro, gostaria de ouvir suas razões. Jennifer respirou fundo antes de continuar. Nas últimas semanas, especialmente após a revelação da semana passada, eu tive tempo para refletir sobre a minha carreira e sobre o tipo de ambiente onde quero trabalhar. A verdade é que meu talento criativo foi sufocado aqui, não porque eu não seja capaz, mas porque nunca me senti segura para assumir riscos criativos. Victoria ouviu em silêncio, forçando-se a realmente processar as palavras ao invés de se defender. Quando Sarah Johnson reconheceu meu trabalho publicamente, foi a primeira vez em meses que me senti valorizada profissionalmente. E isso me fez perceber que preciso trabalhar em um lugar onde posso crescer, não apenas sobreviver. Victoria assentiu lentamente. Jennifer, posso fazer uma pergunta? Se eu pudesse garantir que o ambiente aqui mudasse fundamentalmente, você consideraria ficar? Jennifer pareceu surpresa com a pergunta. O que você quer dizer com mudasse fundamentalmente? Eu quero dizer, disse Victoria, escolhendo cada palavra cuidadosamente, que eu reconheço que meus métodos de gestão foram prejudiciais e contraproducentes. Estou comprometida em criar um ambiente onde talentos como o seu possam florescer, não apenas existir. Jennifer estudou o rosto de Victoria por um longo momento.
Senhora Hamilton, aprecio o que você está dizendo, mas mudança real leva tempo para se provar. E eu já aceitei a oferta da Johnson & Associates. Victoria sentiu uma mistura de decepção e, surpreendentemente, alívio. Entendo completamente a sua decisão, Jennifer, e quero que você saiba que, apesar de perder você ser uma grande perda para a Premium, estou genuinamente feliz que você tenha encontrado uma oportunidade onde seu talento será valorizado. Jennifer pareceu chocada com a resposta. Ela havia se preparado para uma conversa difícil, possivelmente hostil. Obrigada por entender, Sra. Hamilton. Isso significa muito. Na verdade, continuou Victoria, gostaria de pedir um favor. Nos próximos meses, enquanto eu transformo essa empresa, você aceitaria ser uma referência externa? Alguém que possa me dar feedback honesto sobre se as mudanças que eu estou implementando são reais e significativas? Jennifer assentiu, visivelmente emocionada. Seria uma honra ajudar nesse processo. As reuniões seguintes seguiram padrões similares. Marcus Williams, para surpresa de Victoria, não estava deixando a empresa. Na verdade, ele queria discutir como poderia ajudar na transformação organizacional. Victoria, eu vi como você liderou essa empresa nos últimos anos, mas também vi, nesta última semana, sinais de que você está genuinamente comprometida a mudar. Se você realmente está séria sobre criar uma cultura diferente aqui, eu gostaria de ser parte dessa transformação. Brian Mitchell, por outro lado, havia decidido aceitar a oferta de Johnson & Associates, mas ofereceu ajudar na transição de seus projetos de uma forma que não prejudicasse a Premium. Não estou saindo por raiva ou ressentimento, ele explicou. Estou saindo porque preciso de um ambiente onde posso crescer profissionalmente. Mas respeito o fato de que você está trabalhando para mudar as coisas aqui. No final do dia, Victoria havia conduzido 6 conversas similares. 3 funcionários estavam deixando a empresa, 2 estavam ficando condicionalmente e 1, Marcus, estava se comprometendo ativamente com o processo de transformação. Mas a conversa mais importante do dia aconteceu no final da tarde, quando Victoria recebeu uma ligação inesperada. Victoria Hamilton? Disse uma voz familiar do outro lado da linha. Sim? Aqui é Sarah Johnson. Gostaria de saber se você teria interesse em uma conversa presencial. Há algumas coisas que gostaria de discutir com você. Victoria ficou em silêncio por um momento, processando a proposta. Claro, Sarah. Quando você gostaria de se encontrar? Que tal amanhã, sábado, em terreno neutro? Conheço um café tranquilo no Lincoln Park, onde podemos conversar sem interrupções. No sábado de manhã, Victoria chegou ao café 15 minutos antes do horário marcado. Ela havia passado a noite inteira pensando no que Sarah poderia querer discutir. Seria uma oferta para comprar a Premium? Uma proposta de sociedade? Ou simplesmente um follow-up para verificar os danos causados por sua revelação? Sarah chegou pontualmente às 10 horas, vestindo roupas casuais, jeans, suéter, tênis. Era a primeira vez que Victoria a via fora do contexto empresarial, e a diferença era notável. Sarah parecia mais relaxada, mais acessível. Victoria, disse Sarah, estendendo a mão. Obrigada por aceitar se encontrar comigo. Elas se sentaram em uma mesa próxima da janela e por alguns minutos conversaram sobre assuntos neutros, o tempo, o café, o movimento do parque, mas, eventualmente, Sarah chegou ao ponto. Victoria, quero começar pedindo desculpas, disse Sarah, surpreendendo Victoria completamente. Minha decisão de trabalhar disfarçada em sua empresa foi motivada por curiosidade profissional legítima, mas entendo que a revelação da minha identidade causou disruption significativa em sua organização. Victoria balançou a cabeça. Sarah, você não precisa se desculpar. Suas observações estavam corretas. Eu havia criado um ambiente tóxico e demorei para reconhecer isso. Mas ainda assim, gostaria de propor algo que poderia ser mutuamente benéfico. Victoria se inclinou, intrigada. Nas últimas semanas, observei de perto a competência técnica da sua equipe.
A Premium tem talentos genuínos trabalhando em projetos interessantes. O problema nunca foi a capacidade da sua empresa, foi a cultura organizacional. Sarah fez uma pausa antes de continuar. Estou propondo uma consultoria informal. Durante os próximos 6 meses, enquanto você trabalha para transformar a cultura da Premium, eu ofereceria orientação baseada na minha experiência em construir ambientes de trabalho positivos. Victoria ficou sem palavras. A sua maior concorrente estava oferecendo ajuda para melhorar a sua empresa. Por que você faria isso? Perguntou Victoria finalmente. Sarah sorriu. Porque competição saudável entre empresas bem geridas eleva toda a indústria, e porque acredito que todo profissional talentoso merece trabalhar em um ambiente onde pode prosperar. Victoria sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Por anos ela via Sarah Johnson como uma adversária, uma ameaça ao seu sucesso. Descobrir que Sarah estava disposta a ajudá-la a se tornar uma líder melhor foi uma revelação transformadora. Eu aceitaria essa ajuda, disse Victoria, sua voz embargada. Mas preciso que você saiba que isso significaria mais para mim do que qualquer contrato ou sucesso financeiro que eu já alcancei. Sarah estendeu a mão através da mesa. Então, vamos trabalhar juntas para criar algo melhor. E naquele momento, sentadas em um café em Lincoln Park, 2 CEOs que haviam sido rivais começaram uma parceria que transformaria não só a Premium Marketing Solutions, mas toda a sua compreensão sobre o que significava liderar pessoas com excelência. 6 meses haviam se passado desde aquele encontro transformador no café do Lincoln Park. A Premium Marketing Solutions ainda ocupava o mesmo edifício elegante na Michigan Avenue, mas quem entrasse no escritório hoje encontraria um ambiente completamente diferente daquele que Sarah Johnson havia observado quando trabalhava disfarçada como Emma Davis. A mudança mais óbvia era física. As divisórias que criavam uma sensação de isolamento haviam sido removidas, substituídas por espaços colaborativos abertos. A área de descanso, com sofás confortáveis e uma mesa de jogos, ocupava o que antes era um depósito. A sala de conferência principal havia sido redesenhada para eliminar a mesa intimidadora que separava a Victoria dos seus funcionários, substituída por arranjos de assentos que facilitavam discussões iguais. Mas as mudanças mais significativas estavam na cultura, na energia, na forma como as pessoas interagiam. Victoria Hamilton estava conduzindo sua reunião semanal de equipe, mas sua abordagem era radicalmente diferente. Em vez de dominar a conversa com críticas e direcionamentos unilaterais, ela começou perguntando: quais challenges enfrentaram esta semana e como podemos resolver juntos? Marcus Williams, que havia se tornado oficialmente co-diretor de operações, apresentou um projeto que havia encontrado dificuldades técnicas. Em vez de ser repreendido, recebeu apoio colaborativo da equipe. Marcus, isso me lembra um desafio similar que enfrentamos no projeto da Retail Marks no ano passado. Posso compartilhar algumas estratégias que funcionaram para nós? Ótima ideia, Lisa! E se criássemos um banco de soluções compartilhadas para que experiências como essa possam beneficiar projetos futuros? A nova estagiária, Kelly Williams, que havia substituído Jennifer Parker, observava a dinâmica com admiração. Ela havia ouvido histórias sobre como as coisas eram, através da rede informal de profissionais de marketing de Chicago. Mas o ambiente que encontrou na Premium era de colaboração, crescimento e inovação. Senhora Hamilton, disse Kelly durante a reunião, tenho uma ideia para melhorar o nosso processo de onboarding de novos clientes. Seria possível apresentá-la? Kelly, por favor, me chame de Victoria. E sim, adoraria ouvir sua ideia. Na verdade, que tal agendar 15 minutos na próxima semana para você apresentar formalmente para toda a equipe? 6 meses antes, uma estagiária jamais teria se sentido segura para sugerir melhorias de processo. Agora, era exatamente esse tipo de contribuição que Victoria procurava incentivar.
Após a reunião, Victoria se dirigiu para seu escritório, onde encontrou um e-mail que a fez sorrir. Era de Jennifer Parker, cumprindo sua promessa de fornecer feedback externo sobre as mudanças na Premium. Victoria, tive uma conversa interessante ontem com Brian Mitchell sobre como estão as coisas na Premium. Ele mencionou que vocês implementaram um programa de mentoria reversa, onde funcionários júnior ajudam sênior com tendências digitais e que você pessoalmente participa como mentorada. Também soube sobre o novo programa de feedback 360 graus e as reuniões mensais de café com o CEO, onde qualquer funcionário pode discutir ideias diretamente com você. Como alguém que trabalhou na antiga Premium, posso dizer que essas mudanças representam uma transformação genuína, não apenas cosmética. Parabéns pelo progresso real. Atenciosamente, Jennifer Parker. Victoria guardou o e-mail em uma pasta especial que havia criado, rotulada Medidor de Progresso. Era onde ela arquivava todas as evidências de que sua transformação estava sendo percebida e validada externamente. Uma batida na porta interrompeu suas reflexões. Era Amanda Roberts. Victoria, chegou uma proposta interessante que acho que você vai querer ver pessoalmente, disse Amanda, entregando uma pasta elegante. Victoria abriu a pasta e viu o logotipo familiar da Greenville Corporation, a mesma empresa que havia rejeitado a Premium 6 meses antes, citando preocupações sobre dinâmicas interpessoais. A carta era de James Patterson. Cara Victoria, através de contatos mútuos na indústria, soubemos sobre as transformações significativas que a Premium implementou nos últimos meses. Vários colegas comentaram sobre mudanças impressionantes na cultura organizacional e na abordagem colaborativa da empresa. Gostaríamos de reabrir discussões sobre uma possível parceria. Estamos desenvolvendo uma campanha de sustentabilidade corporativa que requer exatamente o tipo de inovação colaborativa que entendemos ser agora uma marca registrada da Premium. Você estaria disponível para uma reunião nas próximas 2 semanas? Atenciosamente, James Patterson, vice-presidente de marketing, Greenville Corporation. Victoria fechou a pasta e sorriu. 6 meses antes, essa carta representaria apenas uma vitória comercial. Hoje, representava a validação de que as mudanças fundamentais que ela havia feito estavam sendo reconhecidas no mercado. Seu telefone tocou. Era Sarah Johnson para sua conversa mensal de mentoria. Sarah, disse Victoria atendendo, você não vai acreditar no que acabou de chegar. A proposta da Greenville? Perguntou Sarah, rindo. James Patterson me ligou ontem pedindo referências sobre a nova Premium. Disse que os comentários que ouviu sobre a sua transformação de liderança foram tão positivos que ele queria uma segunda chance. Você deu referências positivas para sua concorrente? Perguntou Victoria, ainda se surpreendendo com a generosidade de Sarah. Victoria, você deixou de ser minha concorrente quando se tornou minha colega em criar um ambiente de trabalho melhor para a nossa indústria, respondeu Sarah. Competição saudável entre empresas bem lideradas beneficia todos. Durante sua conversa, Sarah e Victoria discutiram os próximos passos na evolução da Premium. Victoria havia implementado todas as recomendações básicas: comunicação transparente, feedback construtivo, reconhecimento público de sucessos e sistemas de desenvolvimento profissional. Agora, estava pronta para níveis mais avançados de liderança transformacional. Estou pensando em implementar um programa onde funcionários podem propor e liderar projetos próprios, dedicar 20% do tempo de trabalho para a inovação autodirigida. Interessante, respondeu Sarah. Como você vai medir o sucesso de um programa assim? Através de métricas de engajamento, retenção de talentos e, claro, inovações que efetivamente beneficiem nossos clientes. Mas, principalmente, quero medir se as pessoas estão se sentindo realizadas profissionalmente. Após a ligação, Victoria refletiu sobre sua jornada. 6 meses antes, ela media sucesso apenas através de números financeiros e market share.
Hoje, ela entendia que liderança verdadeira se manifesta na capacidade de desenvolver outras pessoas e criar ambientes onde talentos podem florescer. Uma semana depois, Victoria estava preparando sua apresentação para a Grandview Corporation. Mas dessa vez, sua preparação era diferente. Em vez de memorizar scripts e praticar respostas defensivas, ela estava genuinamente animada para compartilhar a história da transformação da Premium. Marcos, quero que você lidere a apresentação técnica. Lisa, apresente nossa nova abordagem criativa colaborativa. Kelly, prepare uma sessão sobre como perspectivas de funcionários júnior são integradas em estratégias sêniores. E você? Perguntou Marcos. Eu vou contar a nossa história, a história real de como uma empresa aprendeu que sucesso sustentável vem de pessoas, inspiradas, não intimidadas. A reunião com a Grandview foi um sucesso absoluto, mas o que mais impressionou James Patterson e sua equipe não foram os cases apresentados ou as estratégias propostas, foi a dinâmica da própria equipe da Premium. Em 15 anos avaliando agências, nunca vi uma equipe onde cada pessoa parecia genuinamente entusiasmada em contribuir e onde o líder demonstrava tanta confiança nas capacidades dos outros. A Premium ganhou o contrato, mas Victoria sabia que a vitória era mais profunda. Ela havia provado para si mesma e para o mercado que transformação genuína era possível. 6 meses depois daquela reunião, um ano completo após a revelação de Serra, Victoria estava palestrando em uma conferência de liderança empresarial. Seu tema era De chefe tóxica para líder transformacional, uma jornada pessoal. Há um ano, Victoria dizia para uma plateia de executivos, eu me descreveria como uma líder forte. Eu conseguia resultados, mantinha padrões altos e dirigia uma empresa financeiramente bem-sucedida. Mas eu estava confundindo controle com liderança, medo com respeito e compliance com engajamento. Victoria contou a história completa, desde a infiltração de Sarah até as conversas difíceis com funcionários, desde a humilhação pública até a decisão de procurar ajuda para mudar. O momento de virada não foi quando descobri que havia sido pega por uma concorrente. Foi quando percebi que pessoas talentosas estavam escolhendo deixar minha empresa não por melhores salários ou benefícios, mas por ambientes de trabalho mais saudáveis. Na plateia, Sarah Johnson assistia com orgulho. Ela havia sido convidada por Victoria para ouvir a palestra, e ver a transformação genuína da sua antiga rival era profundamente gratificante. A lição mais importante que aprendi, continuou Victoria, é que liderança verdadeira não é sobre demonstrar que você é a pessoa mais inteligente da sala. É sobre criar condições onde todas as pessoas na sala podem demonstrar sua inteligência. Victoria concluiu sua palestra com uma reflexão que resumia toda a sua jornada. Hoje, minha empresa é mais lucrativa, mais inovadora e mais respeitada do que nunca. Mas mais importante que isso, é um lugar onde pessoas talentosas escolhem trabalhar, crescer e contribuir. E isso só foi possível quando eu parei de tentar controlar pessoas e comecei a inspirá-las. Após a palestra, Victoria e Sarah se encontraram no lobby do hotel onde a conferência estava acontecendo. Como você se sente? Perguntou Sarah. Grata, respondeu Victoria imediatamente. Grata que você teve a coragem de me mostrar um espelho, mesmo que de forma não convencional. Grata que você ofereceu ajuda ao invés de simplesmente me derrotar. E grata por ter aprendido que ser vulnerável não é fraqueza. É o primeiro passo para se tornar mais forte. Sarah sorriu. E eu sou grata por ter testemunhado uma das transformações mais genuínas de liderança que já vi. Você provou que mudança real é possível quando estamos dispostos a fazer o trabalho difícil de olhar honestamente para nós mesmos. Enquanto caminhavam juntas para o estacionamento, Victoria fez uma última reflexão. Sabe o que é engraçado? Durante anos eu via você como minha maior ameaça competitiva, mas você acabou se tornando minha maior professora de liderança.
E essa é a verdadeira lição dessa história. Às vezes, nossas maiores humilhações se tornam nossas maiores oportunidades de crescimento. Às vezes, a pessoa que expõe nossas falhas é exatamente quem precisávamos encontrar para nos tornarmos quem realmente podemos ser. Victoria Hamilton aprendeu que liderança verdadeira não é sobre humilhar outros para se sentir poderosa. É sobre elevar outros para que todos possam alcançar seu potencial máximo. E quando líderes fazem essa escolha, todos ganham: funcionários, clientes, empresas e a sociedade como um todo. A história de Victoria Hamilton e Sarah Johnson nos lembra que nunca é tarde demais para mudar, nunca é tarde demais para crescer e nunca é tarde demais para se tornar o tipo de líder que inspira o melhor nas pessoas ao nosso redor. Se você está em uma posição de liderança, reflita: que tipo de ambiente você está criando? Se você está sendo liderado, lembre-se, você merece trabalhar em um lugar onde seu talento é reconhecido e sua contribuição é valorizada. E se você está enfrentando humilhação ou desrespeito no trabalho, saiba que isso diz mais sobre quem está liderando do que sobre quem você é. Nunca deixe que o comportamento tóxico de outros diminua a sua autoestima ou seus sonhos profissionais. Esta foi a história de como uma patroa que humilhava funcionários descobriu que sua incompetente assistente era na verdade sua maior concorrente, e como essa revelação chocante se tornou o catalisador para uma transformação que mudou não apenas uma empresa, mas 2 vidas para sempre. E assim, chegamos ao final desta história extraordinária que nos ensina que, às vezes, as maiores transformações da nossa vida vêm dos momentos mais inesperados e humilhantes. A jornada de Victoria Hamilton e Sarah Johnson não é apenas uma história sobre empresas ou competição no mundo corporativo. É uma história profundamente humana sobre crescimento, redenção e o poder transformador da humildade genuína. Quando Sarah Johnson decidiu se disfarçar como Emma Davis, ela jamais poderia imaginar que estava prestes a desencadear uma das mais profundas transformações pessoais e profissionais que já testemunhamos. Sua decisão aparentemente simples de espionar a concorrência acabou se tornando um catalisador para mudanças que impactaram dezenas de vidas, de formas que ela nunca antecipou. Mas vamos refletir mais profundamente sobre o que realmente aconteceu nessa história. Sarah não apenas expôs os problemas da Premium Marketing Solutions, ela ofereceu um espelho para Victoria se ver como realmente era. E mais importante ainda, ela não usou essa revelação como uma arma para destruir uma concorrente. Em vez disso, ela escolheu o caminho da compaixão e da mentoria. Essa escolha de Sarah nos ensina algo fundamental sobre liderança e caráter. Quando temos o poder de destruir alguém que nos prejudicou ou nos decepcionou, a verdadeira medida do nosso caráter não está na nossa capacidade de retaliação, mas na nossa disposição de ajudar essa pessoa a crescer. Sarah poderia ter usado seu conhecimento sobre as práticas tóxicas de Victoria para prejudicar a Premium publicamente. Em vez disso, ela escolheu ser parte da solução. Mas a verdadeira heroína dessa história é Victoria Hamilton. Sim, você ouviu corretamente. Victoria, que passou meses humilhando funcionários e criando um ambiente de trabalho tóxico, acabou se tornando a heroína da sua própria transformação. E isso nos ensina uma das lições mais poderosas sobre natureza humana. Nunca é tarde demais para mudar, nunca é tarde demais para crescer e nunca é tarde demais para se tornar uma versão melhor de nós mesmos. A transformação de Victoria não aconteceu da noite para o dia. Ela não acordou um dia e decidiu ser uma pessoa diferente. Foi um processo doloroso, humilhante e profundamente desconfortável. Ela teve que confrontar verdades sobre si mesma que havia evitado por anos. Teve que admitir que estava errada não apenas sobre métodos de gestão, mas sobre valores fundamentais de como tratar outras pessoas. Esse processo de autorreflexão que Victoria passou é algo que todos nós podemos aplicar em nossas próprias vidas.
Quantas vezes evitamos olhar honestamente para os nossos comportamentos porque é mais fácil culpar outros pelos problemas ao nosso redor? Quantas vezes justificamos nossas ações questionáveis dizendo que é assim que as coisas funcionam ou todo mundo faz isso? A história de Victoria nos desafia a fazer perguntas difíceis para nós mesmos. Em que áreas da nossa vida estamos sendo a versão tóxica de nós mesmos? Onde estamos usando poder ou autoridade para diminuir outros ao invés de elevá-los? Jennifer Parker, Marcus Williams e Brian Mitchell e todos os outros funcionários da Premium representam milhões de pessoas ao redor do mundo que trabalham em ambientes tóxicos todos os dias. Eles representam talentos desperdiçados, criatividade sufocada e potencial humano que nunca é realizado porque está sendo constantemente diminuído por líderes inseguros. A experiência de Jennifer é particularmente tocante porque mostra como ambientes tóxicos podem fazer pessoas talentosas duvidarem de suas próprias capacidades. Quantas Jennifers existem no mundo hoje questionando seu valor profissional não porque não são competentes, mas porque trabalham para pessoas que não sabem reconhecer e nutrir talento? Mas a história também nos mostra que sempre há esperança, sempre há a possibilidade de mudança, tanto para quem está sofrendo quanto para quem está causando sofrimento. O reconhecimento público que Sarah deu ao trabalho de Jennifer foi um momento transformador que restaurou sua autoconfiança. Às vezes, uma única palavra de reconhecimento genuíno pode desfazer meses de danos psicológicos. Para aqueles de vocês que estão em posições de liderança, seja como pais, professores, supervisores ou qualquer papel onde influenciam outras pessoas, esta história oferece lições práticas importantes. Liderança verdadeira não é sobre demonstrar superioridade, é sobre criar condições onde outras pessoas podem demonstrar sua excelência. Quando Victoria aprendeu a perguntar como posso ajudar vocês a terem sucesso, ao invés de por que vocês não estão fazendo isso melhor, ela descobriu recursos e talentos em sua equipe que nunca soube que existiam. Essa mudança simples de perspectiva, de crítico para facilitador, transformou completamente a dinâmica de sua empresa. Para aqueles que estão enfrentando situações similares à de Jennifer e outros funcionários da Premium, lembrem-se, o comportamento tóxico de outros não define seu valor. Suas capacidades não diminuem porque alguém em posição de autoridade não consegue reconhecê-las adequadamente. Mantenham a fé em vocês mesmos e busquem ambientes onde possam florescer. A história também nos ensina sobre o poder da vulnerabilidade autêntica. Quando Victoria finalmente admitiu suas falhas e pediu ajuda, ela não se tornou mais fraca, ela se tornou mais forte. A força verdadeira não vem de nunca cometer erros, mas de ter coragem para reconhecer erros e trabalhar para corrigi-los. Dr. Richard Coleman, o mentor de Victoria, representa a importância de ter pessoas em nossas vidas que podem nos oferecer perspectivas externas honestas quando necessário. Todos precisamos de mentores, coaches, amigos ou familiares que nos amem o suficiente para nos dizer verdades difíceis quando necessário. O crescimento pessoal raramente acontece no isolamento. A parceria eventual entre Sarah e Victoria nos mostra que competição e colaboração não são mutuamente exclusivas. Duas empresas podem competir por clientes no mercado enquanto colaboram para elevar padrões éticos da indústria. Essa mentalidade de abundância, onde o sucesso de outros não diminui nossas próprias oportunidades, é fundamental para construir comunidades profissionais mais saudáveis. Mas talvez a lição mais importante dessa história seja sobre segundas chances. Victoria recebeu uma segunda chance de se tornar uma líder melhor. Jennifer recebeu uma segunda chance de ter seu talento reconhecido. A Premium recebeu uma segunda chance de ser uma empresa que atrai talentos ao invés de expulsá-los. E todos nós, ao ouvir essa história, recebemos uma segunda chance de examinar nossos próprios comportamentos e escolher ser melhores. A transformação de Victoria não beneficiou apenas ela mesma, beneficiou todos os funcionários que agora trabalham em um ambiente mais saudável, beneficiou clientes que agora recebem serviços de uma equipe mais engajada e criativa, beneficiou a indústria de marketing de Chicago, que agora tem 2 empresas líderes comprometidas com práticas éticas,
e beneficiou futuras gerações de profissionais que trabalharão em ambientes mais positivos, porque líderes como Victoria escolheram mudar. Esta é a beleza da mudança pessoal genuína. Ela cria ondas que se espalham muito além de nós mesmos. Quando nos tornamos versões melhores de quem somos, não apenas melhoramos nossas próprias vidas, mas contribuímos para um mundo melhor para todos ao nosso redor. Se você está assistindo a esta história e reconhece aspectos de Victoria em si mesmo, saiba que não é tarde demais para mudar. Se você reconhece aspectos de Jennifer em sua própria experiência, saiba que seu valor não é determinado por como outros o tratam. Se você está em uma posição como a de Sarah, considere como pode usar sua influência para elevar outros, ao invés de apenas promover a si mesmo. A história de Victoria, Sarah, Jennifer e todos os outros nos lembra que somos todos seres humanos em processo de crescimento. Todos cometemos erros, todos temos áreas onde podemos melhorar e todos temos a capacidade de mudança positiva quando estamos dispostos a fazer o trabalho necessário. O que você vai fazer com as lições desta história? Como você vai aplicar esses insights em sua própria vida? Que tipo de ambiente você vai criar para as pessoas ao seu redor? Que tipo de líder, colega, amigo ou membro da família você escolhe ser? Lembre-se, cada interação que temos com outra pessoa é uma oportunidade de elevar ou diminuir, de inspirar ou desencorajar, de construir ou destruir. A escolha é sempre nossa. E quando enfrentarmos nossos próprios momentos de humilhação ou fracasso, porque todos nós enfrentaremos, lembremos da jornada de Victoria. A fração mais humilhante de sua vida transformou-se na fundação de sua maior vitória pessoal. Ela provou que é possível emergir de nossos piores momentos como versões melhores de nós mesmos. Esta é a verdadeira mensagem dessa história extraordinária. Não importa onde você está hoje, não importa que erros você cometeu no passado, não importa quão impossível a mudança possa parecer, você sempre tem o poder de escolher quem você será amanhã. E essa escolha, feita com coragem e consistência, pode transformar não apenas sua própria vida, mas as vidas de todos que têm a sorte de cruzar seu caminho. Esta foi a história de como uma patroa que humilhava seus funcionários descobriu que sua incompetente assistente era na verdade sua maior concorrente, e como essa revelação se tornou o começo de uma jornada de transformação que mudou todas as vidas envolvidas para sempre. Obrigada por acompanhar esta jornada conosco. Que ela inspire você a ser a melhor versão de si mesmo todos os dias. A seguir, você tem mais 2 histórias de destaque bem na sua tela. Se esta te surpreender, você não vai querer perder. É só clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma publicação nossa.